aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula e o assunto de hoje é função do primeiro grau. Então, função do primeiro grau é uma relação estabelecida entre dois valores, onde um vai depender do outro para obter o resultado. Essa relação ela é estabelecida por essa formulazinha aqui, ou essa expressão, y igual a x mais b. Onde x e y são variáveis, ou seja, são valores que estão mudando dependendo da operação, dependendo da situação, e a e b são valores reais, ou seja, números que nós vamos utilizar aqui, aonde o a precisa ser sempre diferente de zero, beleza? Então olha só, nós temos aqui alguns exemplos de função do primeiro grau, olha aqui, y igual 2x mais 4, y igual 3x menos 12. Então, como é que a gente faz para utilizar essas relações? É simples. Quando eu quero descobrir o valor de y e é fornecido para mim um valor de x, eu só substituo aqui, veja só, y igual 2 vezes para x igual a 5. Eu substituo e vou efetuar o cálculo. Esse cálculo vai fornecer para mim o valor de y, que no caso aqui vai ser 14. Então veja que eu utilizei um valor para x e encontrei um valor para y. Então isso aqui é função do primeiro grau básica, onde eu estabeleço a relação entre dois valores. Olha mais um exemplozinho aqui. Neste caso, segundo exemplo, ele forneceu para mim y igual a 3. Então neste caso eu vou substituir o y para achar o valor do x. E aí eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau, que a gente já sabe fazer, aonde esse valor que está negativo, ele vai passar para cá positivo, e aí nós vamos ter 3 mais 12, o que será igual a 15. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse 15 por 3, para que nós possamos achar o valor do x. E aí nós temos o valor da variável, beleza? Então esse aqui é um exemplo básico de como se faz o cálculo de função do primeiro grau. Então vamos lá, pessoal, continuando, nós temos aqui dois exemplos de problemas onde eu posso utilizar a função do primeiro grau para encontrar a solução deles. Então veja só, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a função do primeiro grau ela é estabelecida pela relação y igual a x mais b. Então, quando eu vou resolver algum problema utilizando essa relação, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar quem são os valores apresentados. Então, veja só aqui o problema. Eu tenho uma empresa de aluguel de carros e ela cobra os seguintes valores. Uma taxa de R$50 mais 50 centavos por quilômetro rodado. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é o que está pedindo o problema. Então, ele quer saber o valor a ser pago ao rodar 100 km. Esse valor final é o que a gente chama de y, é o valor que a gente está querendo encontrar. Segunda coisa que a gente tem que entender é que existem valores fixos, ou seja, valores que não vão mudar independente da situação, e valores variáveis. Vamos identificar esses valores no problema. Então veja só, quando eu alugo o carro, a primeira coisa que me é explícita é que se paga uma taxa de R$50. Ou seja, essa taxa é um valor fixo, independente se eu vou andar com o carro ou não. Eu aluguei, eu vou pagar R$50. Qual é a parte fixa aqui no problema? É o B. O B é o que a gente chama de termo independente. Por quê? Porque ele é aquele valor que não depende de outro. Ele simplesmente é fixo. Então, no caso aqui, o valor do B vai ser 50. Outra coisa interessante, ele fala que para cada quilômetro rodado, 50 centavos. Isso aqui é o que a gente chama de valor para variável. Por quê? Porque de acordo com a quilometragem vai mudar o valor final. Então quem é esse valor aqui? Esse valor é o A. Por quê? Porque ele é a taxa sobre a variável. A variável é x, certo? Então quem é a taxa sobre a variável? É o A. Por quê? Porque como é 50 centavos e x é a variável, dependendo da quantidade de quilômetros que eu tiver para x, eu vou calcular em cima do valor de A, beleza? Então, no caso, quem vai ser x? X é
a quilometragem, a variável. No caso aqui, 100 km. Pronto, uma vez que você identificou os valores, agora você vai montar a sua função. Lembrando que isso aqui, gente, é a relação para calcular através da função. Mas cada problema tem a sua fórmula própria. Eu monto ela utilizando essa relação. Qual vai ser a fórmula dessa equação aqui? Então vamos lá. Y é o valor final que eu estou querendo. A é o valor sobre a variável, que no caso vai ser 50 centavos, ou 0,5. Aí, eu tenho o x, que no caso é 100, mais o valor fixo, que no caso é 50. Então, através desse cálculo, eu vou descobrir quanto é que eu vou pagar no aluguel final deste carro. Então, vamos lá? Y vai ser igual, faça aqui a multiplicação, 100 vezes 0,5, o que vai dar 50, mais os 50. Então, isso quer dizer que uma pessoa que alugou este carro nessa empresa vai pagar R$100. Por quê? Porque ele tem uma taxa fixa de R$50, mais 50 centavos por quilômetro rodado. Tranquilo? Então, isso aqui é um cálculo simples, onde você monta a sua equação, substitui os valores e efetua o cálculo. Certinho? Olha o exemplo 2. Um certo posto cobra pelo litro da gasolina R$ 6,10. Então, quanto pagará um cliente que abastecer 15 litros? Então, primeiramente, a gente quer o valor final, que no caso vai ser Y. E aqui, preste atenção, que ele só deu dois tipos de valores. Primeiro, a quantidade que vai ser abastecida. E segundo, a taxa sobre a variável. Que no caso, esse valor ali de 6,10 é o valor de A, que é a taxa sobre a variável, certo? Quem é a variável? É o 15, que no caso é o X. E cadê o valor de B? O valor de B nesse caso não tem. Por quê? Porque seria um termo independente. Então, quando eu paro para abastecer num posto de gasolina, eu não pago nenhuma taxa extra por parar ali, certo? Eu só vou pagar se eu abastecer o meu carro. Se eu não abastecer, eu não pago. Então, nesse caso, não tem uma taxa permanente. E aí, como é que eu monto aqui a minha função? Ora, Y vai ser igual, eu tenho o valor de A, que é 6,10, e eu tenho o valor de X. Então, a minha função ela vai ficar dessa forma. Substituindo, eu tenho 6,1 ou 6,10 vezes 15. Aí agora eu vou fazer essa multiplicação, certo? E vou obter o resultado, que no caso aqui eu vou fazer 6 vezes 15, o que vai dar 90, e 0,10 vezes 15, o que vai dar uns 50. Então eu vou ter 91,50. Pronto, esse vai ser o meu resultado final. Então a utilização da função, ela obedece a alguns passos básicos. O primeiro, você tem que identificar os valores na função, saber quem é variável, saber quem é parte independente. Segundo, você vai montar a equação do problema. Terceiro, você vai substituir e resolver o cálculo. Beleza? Então até a próxima com mais uma aula sobre esse assunto.